Então é isso, gente. Oficialmente, boa tarde. Obrigada a todos presentes. Hoje a gente vai falar sobre tintas naturais. Acho que uma coisa muito importante para a gente começar é sabendo que esse processo com tintas naturais é um processo muito intuitivo. Então, eu vou colocar aqui minha apresentação. Inclusive, eu coloquei pintura intuitiva justamente por causa disso, que é algo que a gente vai sentindo e vai explorando o que a gente tem disponível na nossa casa, na natureza, ao nosso redor. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E aí, uma coisa muito legal que eu queria compartilhar com vocês é que vocês estão conseguindo ver aí a apresentação? Uma coisa muito legal que eu queria compartilhar com vocês é que eu não sou... Eu sou uma artista amadora, né? Eu gosto de pintar em casa, já fiz algumas vezes, mas a primeira vez que eu tive contato com tintas naturais foi com meu amigo John Bermond, que ele é um grande artista visual. Depois eu vou passar o Instagram deles aqui para vocês seguirem com Arte da Terra, né, que é o Instagram dele. Ele é um artista maravilhoso. Se vocês derem um Google sobre pintura, sobre tintas naturais, né, manual de tintas naturais, ele é o único que aparece. Ele foi o primeiro, ele é pioneiro falando sobre isso, colocando no papel isso, né? A gente tem aí as tintas, elas são ancestrais. Até hoje a gente vê nas pedras, né, pintura, e tudo isso era natural, até criarem as tintas químicas. Mas hoje o que a gente tem aí de informação, apostila e tudo mais, ele é o principal nome. E eu tenho um grande prazer de poder conhecê-lo, né? Conheci ele em 2016, se eu não me engano, ele foi para Manaus, ele fez uma oficina de tintas naturais para vários movimentos lá, inclusive para o Green, ele ficou hospedado lá com a gente, foi bem legal. Um cara super gente boa, já estou falando tudo isso dele para vocês depois conseguirem segui-lo e acompanhar o trabalho dele, que é bem legal. E aí eu coloquei lá, né, pintura intuitiva, porque é o que eu falei, a gente vai sentindo, não existe um ponto certo. Eu não posso dizer para vocês, coloca X quantidade de matéria-prima e X quantidade de água, porque isso vai depender do que vocês querem. E aí, ao longo da oficina, a gente vai ver um pouquinho disso na prática. Aí a gente tem aqui os tipos de pigmentos, né, que é o mineral e o vegetal, e eles podem ser obtidos a partir de cascas, raízes, folhas, frutas, pétalas, plantas, legumes, verduras, terra e entre outros, depende da época do ano também, né, das estações. Tem isso também. Quando a gente fala sobre pintura intuitiva, elementos naturais, a gente também tem que entender o que a natureza está nos oferecendo naquele momento, naquela época do ano, né? Tem a sazonalidade. Então, existem os ciclos, né, naturais da vida, e a natureza ela é a grande prova disso que a gente pode acompanhar aí. E aí, gente, se vocês quiserem falar qualquer coisa, a qualquer momento, fiquem à vontade, tá? Pode me interromper, a gente vai trocando uma ideia. Aqui é um bate-papo mesmo, eu só fiz esse slide para que a gente conseguisse visualizar com maior facilidade e depois eu posso compartilhar também essa apresentação junto com todo o material que vai ser colocado no Conexão Verde. E aí existem as formas de extração, né, de obtenção desses materiais. Aí eu dei uma notadinha aqui, fiz uma colinha justamente desse material do John para passar com uma melhor propriedade aí de conhecimento. E a gente tem a cocção, que ele consiste em deixar a matéria-prima na água, de molho, né? E até a cor obter a cor do elemento que for colocado lá. Aí a gente tem o repolho roxo, a beterraba, o café, casca de uva, pinhão, hibisco, tudo isso a gente pode colocar na água para ferver e esperar a cor soltar na água. Depois disso é só apagar, esperar esfriar e usar a tinta. A gente vai mostrar aqui um pouquinho de um dos processos. E aí a gente tem a maceração, que ela consiste em deixar a matéria-prima de molho na água fria, né? O de cocção ela vai ao fogo e da maceração na água fria. E aí deixa por volta de 12 horas, e isso também depende
localidade e da estação do ano. Se tiver muito frio, se tiver muito quente, tudo isso a pessoa tem que ir acompanhando, né? Um processo de acompanhamento também próximo, né? É, e aí também tem alguns materiais, algumas coisas que você vai colocar, ela pode fermentar, dependendo do tempo que você deixa, né? No verão, por exemplo, se você deixar muito tempo, ela pode fermentar. E aí tem alguns elementos aqui que eu anotei, que é o café, a erva mate, o feijão preto, que podem ir nesse processo de maceração. E aí a gente tem a infusão, que ela consiste em colocar a matéria-prima no álcool de molho, e até atingir o ponto máximo da cor, né? Deixa lá e você vai acompanhando se aquela cor já está no ponto que você quer para você fazer sua tintura, se você quer mais forte, aí você pode adquirir, adicionar mais matéria-prima ou adicionar mais álcool. Tudo que eu estou falando aqui é um processo de acompanhamento, né? Tem que ter esse acompanhamento, essa dedicação de tempo para poder entender mesmo do processo e com o tempo ser algo mais, digamos assim, rápido de ser feito. E aí varia também, né, do tempo, tem matéria-prima aí que vão ser minutos, vão ser horas, vão ser dias que vão ficar para poder conseguir obter essa cor. O cravinho, por exemplo, eu já coloquei, e o cravinho da Índia, né? Eu já deixei de molho, ele ficou quase um mês para conseguir uma cor forte que eu queria. E aí, o que pode ir na infusão? Pétalas, folhas, raízes, repolho roxo, beterraba. Aí a gente pode ter a canela, né? Que vem no formato da raiz, da raiz não, da casca, né? Então, é um bom exemplo aí para colocar na infusão. E aí tem a fricção também, que o nome já diz, né? Consiste no processo de friccionar os elementos, e aí pode ser direto no papel. Existem algumas folhas, algumas flores que ela tem uma quantidade de água que você esfregando direto no papel você consegue obter a cor. E aí eu coloquei fricção barra giz natural, porque, por exemplo, a cúrcuma, né, ela é uma raiz. Se você tiver ela no formato de raiz, você pode simplesmente quebrar e friccionar direto no papel, que ela também vira uma espécie de giz natural. Assim como a beterraba. A beterraba também dá para fazer isso. E aí eu estou falando para vocês coisas que eu também já tive contato, né? Se vocês tiverem se alguém aqui já tiver feito algo do tipo e quiser falar, dar exemplos, também fica à vontade. E aí tem a liquidificação, que também pode ser ralado, né? Quem não tiver liquidificador também pode ralar. E aí você pode colocar ou não, depende do elemento que você vai colocar, vai depender se você acha que dá para espremer e obter o líquido sem colocar água, né? É só bater no liquidificador e depois espremer que vai sair. E se você achar que precisa colocar um pouquinho porque não está saindo, é só adicionar um pouquinho de água, bater mais um pouquinho. E o mesmo processo de, de escorrer, né? De coar, para poder sair. E o processo de misturar, que é o que a gente vai fazer hoje. Aí, só voltando para a liquidificação, né? Vocês podem colocar folhas verdes, beterraba, repolho roxo, pétalas de flores. Isso é o que a gente vai fazer hoje, que consiste no processo de pegar o elemento, e principalmente os elementos em pó, e misturar com a água. Aí tem o processo também de obtenção da argila. Aqui do lado eu coloquei uma fotinha para mostrar como que é esse processo, né? Que às vezes a gente tem uma terra assim no fundo de casa, que dá para a gente verificar se tem uma argila aí, se dá para virar uma argila. Aí você pega a terra, coloca num potinho com água e deixa descansar. Aí vai descansar por pelo menos 12 horas, e aí ele vai ficar nesse processo 12, 24 horas, e aí ele vai ficar de acordo com essa imagem aqui, vai subir tudo que é orgânico, ou seja, tudo aquilo que matéria suja, né? Às vezes, dependendo de onde você vai tirar, já pode ter tido
restos de animais mortos, insetos e outros detritos também. E aí isso vai subir, aí vai ter a divisão aqui com a água. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver com clareza na imagem. E aí a argila vai ficar bem no meio entre a água, o silt. O silt são as pedrinhas, né, da própria argila, da terra mesmo, maiorzinhas, né, alguns detritos maiores que vão ficar separados ali, e a areia no fundo também. E aí a argila vai ficar entre tudo isso. E depois você só pega uma colherzinha e tira esse material e coloca num potinho, argila, né, faz essa separação. E aí, se você for usar na hora, você não precisa colocar para secar, já pode pegar o pincel e passar direto no papel, no papelão ou na superfície que você vai usar. Ou se você quiser deixar para usar depois, num outro momento, você coloca para secar e aí ele vai virar um pozinho. Você pode deixar guardado. Aí, quais os locais de fixação, né? A gente tem o papel, e aí o papel, idealmente, ser um papel acima de 180 gramas, né? Ou aqueles papéis próprios para pintura. Eu até trouxe aqui um que eu tenho, né? Um papel artístico de superfície de tela, é aquela superfície mais grossinha, e aí ele é ideal para usar as tintas naturais. Aí pode ser também na madeira clara, sem verniz, né? No MDF. Pode usar no papelão ou no papel reciclado. A cerâmica crua, né? Daquelas de forno, sem esmalte. E tela de algodão na parede, dá para usar na parede também, dá para usar no corpo. Aí aqui a gente tem o mineral, né, que eu falei da argila, e a argila, muita gente usa argila como processo de beleza, né, terapêutico também, então ele serve para ir na pele. A gente também tem diversos outros tipos de elementos que a gente tem na própria casa que a gente pode usar na pele. Dá para fazer esfoliante de café, que é uma das coisas que a gente tem aqui hoje para fazer, a tinta. Então, já dou como exemplo, dá para usar no cabelo, em tecidos de algodão para fazer tingimento. Hoje a gente está falando sobre a tinta em si, né? Mas todas essas matérias-primas a gente consegue também fazer o tingimento de tecidos para usar. Por exemplo, eu já fiz tingimento de casca de cebola. Coloca a casca da cebola para cozinhar, ela vai soltar a tinta e você pode colocar o tecido dentro e deixar cozinhar por mais um tempo até o tecido adquirir a tinta que está na água. E aí fica lindo a cor. Eu vou ver se depois eu pego para vocês. Eu tenho uns pedacinhos de tingimento natural também, que eu gosto muito dessa temática, então eu faço bastante coisas assim. E aí tem o gesso ou telhas, folhas secas também, né? Para quem gosta de fazer trabalhos artísticos aí também dá para pintar as folhas secas, pedras porosas e qualquer outro material aí que não tenha esmalte em cima, dá para pintar, que possa aderir à tinta, né? E aí tem os conservantes também. Só um minutinho. E aí tem os conservantes também, que no vegetal a gente pode usar o limão. Para cada 50 ml a gente usa 10 gotas de limão. Vinagre de maçã também, 10 gotas para cada 50 ml. Tem o cravinho, né, o cravinho da Índia, que a cada 50 ml usa um punhadinho mesmo, só pegar um punhado e deixar lá. E o sal grosso, uma colher para cada 50 ml. No mineral, não precisa de conservante. Se ele tiver na forma em pó, né, você deixa ele secar e não precisa, só deixar ele guardadinho lá que não precisa colocar. E aí fixador, né? Fixador para aderir melhor nessas superfícies que a gente falou aí, nos locais de pintura. Para o vegetal, o sal grosso, uma colher para cada 50 ml. E mineral, o melhor que tem é a cola de linhaça. E aí tem que é 200 ml por litro, né? Ele é também um verniz natural.
E tem a chia, a baba de babosa, a baba de cacto e outros, o trigo também, tem vários fixadores também que são bem legais, que dá para dar uma pesquisadinha aí para usar e ter uma maior variedade de elementos aí. E aí é isso do que eu tinha de conteúdo aqui para passar para vocês, antes de a gente começar a fazer a nossa experiência. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Cíntia, agora que eu vi que vocês entraram. Sejam bem-vindos. Eu não sei se vocês pegaram tudo, mas a gente falou um pouquinho sobre os tipos de tinta, conservantes, superfícies e várias outras coisas. Depois eu vou compartilhar também esse material e vocês podem pegar. Agora, só voltando aqui para vocês verem, a gente tem alguns processos de obtenção, né? Que é a cocção, a fricção. Cadê? Deixa eu ver aqui, porque minha memória é de 86 anos. Então, eu não lembro muito bem. Só fazendo no dia a dia, e a gente acaba não fixando os nomes dos processos, mas na hora de fazer é mais fácil. A cocção que vai ao fogo, a maceração que é na água fria, a diluição e a infusão que é no álcool, a fricção, né, que é direto no papel, que também pode ser o giz natural, como a raiz do açafrão, a liquidificação ou ralado, basta você colocar no liquidificador e depois coar, que ele vai também liberar o material. Do nada, um vento na cidade de Manaus, desse calor, gente. Fiquem felizes por mim. E a misturação, que é o processo que a gente vai fazer agora. Eu deixei aqui atrás alguns materiais que eu já fiz com tintas naturais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sou a melhor artista, mas assim, cada um, né? A arte é tudo que a gente faz aí e tá tudo bem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu vou pedir um minutinho de vocês, de licença, porque a minha campainha tocou por um instante e não tem ninguém para atender, tem que ser eu. Uma licença, gente. Tranquilo, Má, perfeito. Gente, enquanto isso, eu acho que eu vou falar um pouquinho da minha vivência dentro de tintas naturais, só complementando a Marie, essa experiência que ela está trazendo aqui para a gente. De fato, a tinta natural tem sido uma ferramenta muito forte no ativismo. Dentro de algumas ações do Greenpeace, a gente teve essa oportunidade de fazer alguns pontos verdes pensando na extração de tintas por parte de alimentos, né? Como que a gente pode aproveitar essas cascas, né, algumas características de alimento e criar texturas diferentes, criar cores diferentes, e com isso ajudar na produção de banners, de lambes e de outros materiais. Isso, de fato, tem sido utilizado muito por algumas etnias indígenas, tem sido utilizado por alguns grupos que pensam em trabalhar o ativismo por meio de uma via sustentável, que tem trabalhado há um bom tempo pensando nessa inovação e reaproveitamento dos alimentos, como que a gente pode melhorar e adaptar esse ciclo. Então, de fato, assim, aprender sobre tintas naturais, essa extração, assim, é muito bacana, é muito revolucionário para mim. Dentro da campanha de agricultura e alimentação do Greenpeace, eu já fiz alguns banners relacionados à campanha, com mensagem chega de agrotóxico, a gente expôs em alguns pontos verdes, convidávamos as pessoas para fazer esse tipo de trabalho, e a galera gosta muito desse processo, tanto de criação das tintas, de entendimento como essas tintas se comportam em diferentes texturas, mas também do resultado final, que é a gente compartilhar aí um saber que é de baixo custo, né, que democratiza esse acesso ao ativismo num sentido visual, e a gente consegue explorar a nossa base de criatividade em uma
em outras camadas, né? A Cíntia comentou aqui embaixo no chat que é possível produzir cola também, sim. Dentro dos recursos naturais, a gente tem um grande leque aí de alternativas que é muito legal a gente saber e conseguir explorar bastante. Teve um trabalho que a gente fez aqui, bom, eu moro em São Paulo, sou facilitadora aqui do Grupo de São Paulo, e eu fiz um trabalho há uns anos atrás, em Parelheiros. Lá nós temos algumas comunidades indígenas, e a tribo Crucutu, a etnia Crucutu, é, conseguiu produzir um banner de 20 metros, produzindo através de tintas naturais. Então, isso é sensacional quando a gente viu o resultado, eles reivindicando esse espaço de demarcação de terras indígenas. Foi muito lindo esse trabalho elaborado com a FUNAI. Então, esse processo também eu vejo que é por muitas vias emocionais, assim. Então, bem bárbaro, só fazendo esse acréscimo. Ai, arrasou muito. Eu deveria ter te contratado para fazer a minha introdução. Amei. Não, de verdade. É exatamente isso, sabe? Que quando eu comecei a ver esse processo de tintas naturais com esse meu amigo John Bermond, foi exatamente esse start que me deu. Às vezes a gente busca não usar tanto plástico, não usar, sabe, reduzir coisas, mas no nosso dia a dia a gente não pensa em usar materiais que às vezes estão ao nosso alcance. E eu não tinha essa perspectiva, sabe, até conhecê-lo. E eu acho de suma importância a gente poder usar esses materiais e reduzir, inclusive, o impacto que a gente causa quando a gente vai fazer uma atividade, a gente vai fazer um lambe. Eu vi aqui que a Cíntia falou sobre a cola, e isso é uma das coisas que, desde que eu sou voluntária, eu sempre preferi usar cola natural do que as colas sintéticas. Então, assim, essa oficina vem para trazer essa ideia mesmo de que a gente pode buscar meios alternativos para fazer isso, sabe? Cíntia, fica à vontade. Então, gente, eu cheguei depois, eu não sei se já está no momento dos comentários, né? Acho que ainda tem mais conteúdo, mas eu queria aproveitar esse espaço para agradecer, né, pela oficina, porque eu sinto que cada vez mais isso é até demandado da gente enquanto voluntário, né? Eu, pessoalmente, eu não sou da arte, eu não conheço muito, né, das ações individuais, de materiais, e sempre é muito questionado para mim, né? Porque as pessoas veem a gente como voluntário do grupo e dizem, mas como faz isso? Que material utiliza? Então, as pessoas estão cada vez mais atentas, né, ao próprio consumo, a confecções alternativas que não degradem o meio ambiente. Então, tá mais do que na hora, né, da gente estar utilizando, porque não tem para onde correr, né? Pessoalmente, eu não gosto tanto, mas cada vez mais me pergunto e me dá aquele blank, assim, tipo, não sei, mas fulano sabe. Então tá sendo bem importante para mim sair dessa zona de conforto e estar aprendendo com vocês. Ai, que legal, Cíntia. Obrigada por compartilhar. Nossa, que lindo, Ricardo. Amei. Tudo isso com tinta natural, tá vendo como é possível a gente usar alimentos que às vezes vão para o lixo, né? A casca, ou que já tiveram uso e a gente não saberia como usar, sei lá, porque às vezes a gente não cozinha, não sabe como reaproveitar, né, certas partes do alimento. Então, isso é fantástico. Eu também me encantei por esse universo de tintas naturais. Eu também não me aprofundei muito, como eu falei, eu sou amadora, eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do que eu sei, porque eu acredito na importância de a gente colocar pelo menos sabe, aquela fagulhinha assim, e aí a pessoa vai atrás depois para pesquisar, que foi exatamente isso que o John fez comigo, e depois eu fui atrás, e aí cheguei na parte de tingimento de tecido natural, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e que eu acho que eu gosto até mais do que da parte de pintura, porque eu gosto de pintar, mas eu acho que eu gosto mais para mim do que de mostrar para as pessoas, entendeu? Então, a parte de tingir a roupa é mais fácil. Eu saio com ela, as pessoas gostarem da cor, eu falo, ai, eu que pintei. E aí, deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui, ó,
eu fiz com cacau. E esse aqui eu fiz com argila branca, só que eu coloquei corante, corante alimentício. E esses outros aqui eu não vou lembrar tudo que eu fiz, mas todos eles foram com tinta natural. E aí, esses daqui foram coisas que eu já testei hoje para mostrar para vocês, cores, né? Que eu testei hoje, eu vou mostrar para vocês o preparativo dessas cores aqui, mas ela já seca, porque é uma tinta que ela tem que secar, né? Para chegar à cor original, oficial, que vai ficar no final. Então, para começar, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho o coloral, né, que uma galera conhece também como urucum. Eu também peguei o café aqui. E o açafrão, que a galera também conhece como cúrcuma. Eu coloquei no potinho amarelo, ela acabou não aparecendo tanto. E aí eu também tenho aqui argila rosa e argila preta. Aí eu vou mostrar para vocês um que eu também já fiz, que está pronto, porque não ia dar para mostrar para vocês agora, por questão de estrutura, gente. Eu fiz um de cenoura, né? Eu estava fazendo o almoço da minha filha, e aí sobrou um pouquinho, eu já aproveitei na hora, lembrei que ia fazer oficina, né? Já peguei os restos da cenoura, bati no liquidificador, coloquei um pouquinho de água. Deixa eu ligar aqui na outra câmera para vocês verem que eu coloquei meu celular justamente para isso, e para vocês conseguirem olhar melhor. Aqui. Vou até desligar aqui para não ficar meio estranho. E aí ficou essa corzinha aqui. E a cor que ficou final foi essa aqui. Eu vou mostrar para vocês. E aí o importante é essa aqui, ó. Ficou um laranja bem clarinho, né? Acho que uma coisa importante é a gente saber que também o processo de tintas naturais, ele é experimentar, né? Você vai testar se você precisa colocar mais ingredientes, ou mais água ou menos água, se aquela cor tá boa para o que você quer fazer, se você quer misturar ou não. Aí uma coisa que é bem legal é que a gente consegue obter outras cores a partir das próprias tintas, né? O vegetal com vegetal e o mineral com mineral, dá para misturar e obter outras cores. Aí tem, né, as cores primárias, o mesmo esquema, a mesma coisa. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é muito fácil mesmo. Esse aqui é o coloral. Vocês chamam coloral aí também na cidade de vocês ou chamam outra coisa? Porque às vezes muda, né? Vou colocar aqui um pouquinho de água. E como eu falei, é tão intuitivo que eu não posso dizer para vocês, coloca aqui tem uma colher de coloral e aqui tem 100 ml de água. E eu vou colocar um pouquinho e vou misturando até chegar na cor que eu acredito que tá bom para mim. E aí uma coisa que é legal vocês saberem, depois que diluir, que misturar, vocês podem coar, vocês podem usar um tecidinho ou o próprio coador, né, para fazer isso e deixar ele bem líquido, quem preferir, né, ou pode deixar ele com a texturinha mais grossinha, com as pedrinhas aqui, sabe? E pintar depois, quando tiver que vocês aplicarem a tinta no papel, ela vai secar. E aí eu até deixei aqui para vocês verem. Esse daqui foi com o cacau que eu fiz mais cedo. Aí ó, vocês passam a mão e ele vai soltando naturalmente o que tá essas pedrinhas.
E aí dá até para sentir, né? Para fazer com criança é ótimo, porque não fora o processo, fora de inclusão, de infusão, que é no álcool, todo o restante vocês podem fazer com crianças também, que é ótimo porque não leva álcool e não tem risco, né? Então é muito legal colocar com a textura, porque depois que seca a criança pode passar, pode sentir a diferença da textura de um material para o outro, né? Por exemplo, para argila, como é bem trituradinho, vai ficar mais uma, se deixar mais grossinho vai ficar igual uma gosminha, então dá para sentir um pouquinho mais grossinho, e aí não dá para sentir tantos carocinhos como num tempero. E aí eu gosto muito de fazer com temperos, com coisas em pó, porque são ingredientes que dão sabor ao alimento, mas eles não são um alimento em si. Então a gente acaba não estragando, né? Ou usando desnecessariamente. O ideal é sempre usar o que tiver sobrando, ou se você for uma pessoa que for na feira e puder pedir dos feirantes mesmo, sabe? Aquela fruta que vai estragar, que já não presta mais, que ele vai jogar fora mesmo, que ele vai descartar, que não presta mais não, né? Que ele vai descartar porque presta ainda, a gente vai acabar dando uso para ele. Talvez eles te deem e você acaba não usando um alimento fresco que você poderia consumir, facilmente consumir. Aí eu vou pegar aqui uma folhinha para já deixar para pintar, para vocês darem uma olhadinha no final, como que vai ficar. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade, uma dúvida. Vou baixar aqui para vocês verem, acompanharem aí. Eu queria tirar uma dúvida e fazer um comentário. Se eu souber, eu te respondo, fica à vontade. Eu vi que você estava misturando com água, e uma experiência que eu tive é que quanto mais água, claro, mais diluído fica, e dependendo de você trabalhando com alguns tecidos, mais a tinta vai se espalhar e você não consegue ter essa pontualidade no pincel. Quanto menos água, mais concentrado ele fica e você consegue delimitar muito bem a linha, porque ele não vai se esticar tanto no tecido quando a gente trabalha com tecido. Isso é uma experiência porque eu estou falando isso através da minha experiência que eu senti. Você percebe isso também, assim, ou você consegue equilibrar esse espalhar, assim? Não, é exatamente isso mesmo. Quanto mais a água, mais fácil mais ele vai se espalhar, né, num tecido, e quanto menos água, mais concentrado. E aí isso também para o papel e também para a questão da cor que você vai obter no final, né? Se você colocar mais água, ele vai ficar mais clarinho também. Se você colocar menos água, ele vai ficar um pouco mais escurinho. Mas é a mesma percepção que eu tenho, é exatamente isso. E aí aqui a gente tem o vermelhinho. Aí eu deixei um pouquinho mais grossinho. Deixa eu desligar aqui um pouquinho só para eu dar um recado, um minutinho. Pronto, voltei. E aí a gente tem também o café. O café eu citei lá para quem perdeu lá atrás, que ele pode quando a gente faz o café, por exemplo, a gente já pode usar o café. Mas aí pode deixar ele mais tempo para obter a cor, né? Isso indo ao fogo, e também pode deixar ele de molho por 12 horas para poder obter a cor. Eu não Normalmente, quando eu faço, eu faço na hora. E aí, isso é uma coisa muito importante, né? Eu gosto de usar muitos pós porque dá para fazer tudo na hora. Uma coisa que é muito importante é que as tintas naturais elas não duram muito tempo. Então, você pode fazer e deixar na geladeira, ela dura 3, 4, 5 dias no máximo, né? Se você colocar o conservante que a gente falou lá atrás, que aí a gente tem limão, vinagre, acho que me falhou a memória agora, mas o principal que eu uso é o limão ou o vinagre, né? Para vinagre de maçã, coloco algumas gotinhas, 10 gotinhas a cada 50 ml.
e dá para conservar alguns dias. Mas o ideal é você fazer para usar na hora. Pode falar, Eros, fica à vontade. Oi, eu que cheguei na estante. Esse café aí é a borra ou o café mesmo pó puro, tipo Eu tô, novo? eu tô usando um novo, mas porque a borra do café de hoje eu não fui eu que fiz, então, né, não deu para reaproveitar. Mas pode usar a borra sim. Só que como você já teve o processo de tirar o líquido dela, né, para você adquirir o café, então provavelmente vai ficar um pouco mais fraco. Então você teria que usar juntar um pouquinho algumas borras aí de café durante o dia para poder utilizar. Por isso que eu estou fazendo ela com um pó novo. Mas também dá para usar, sem problema nenhum. Valeu, obrigado. E aí, vou colocar um pouquinho mais de água, porque eu coloquei bastante café. E aí tá aqui, ó, eu deixei ele um pouquinho mais líquido. Mas a mesma coisa, com paciência, indo diluindo o pó, você consegue adquirir a cor diferente de acordo com a quantidade do material da matéria-prima, né? Da quantidade de água. Mesma coisa que a gente falou agora há pouco aqui. E aí eu tô pintando aqui para vocês verem depois como que vai ficar. Vou passar só uma demão aqui para vocês verem só com uma. E aí a gente já tem o do café. Aí eu vou fazer o do açafrão agora, eu vou tentar fazer mais rapidinho para a gente conseguir trocar mais ideia depois. Eu vou colocar aqui agora direto da garrafa aqui. Já utilizei todos os meus 100 ml ali. Eu acho que o do açafrão, eu acho que é a cor mais bonita que eu faço sempre. Eu vou pintar aqui, já está pronto. Vou pintar aqui. Pra vocês darem uma olhada. E aí é isso, né? Igual como qualquer outra tinta, é engraçado, né? Porque tinta, quando a gente fala de tinta, às vezes as pessoas associam as tintas químicas, né? E na minha cabeça agora só vem a natural, desde que eu comecei a ter contato. Mas como qualquer outra tinta, tinta natural, para você fazer um trabalho de arte, para você adquirir uma cor mais escura ou mais clara, também depende da quantidade de demão que você dá no desenho. É a mesma coisa. E aí agora a gente vai para as argilas. E aí, como eu falei, né? Com argila, você também pode colocar corantes, né, alimentícios também, para poder conseguir fazer com crianças. Eu dei uma resgatada nesse processo de pintura também, muito por causa da minha filha, porque ela está crescendo, ela vai precisar brincar com coisas assim, e eu já quero que ela brinque desde sempre com tintas naturais. Vou colocar um pouquinho aqui de água na argila rosa. E aí pode ser qualquer cor de argila também, não tem. É porque eu tenho essa daqui mesmo. Eu tenho também uma verde aqui, uma vermelha, mas para a gente não se prolongar muito também, né? Eu vou fazer só essas duas. E eu estou fazendo um pouquinho mesmo, gente, porque eu não vou, eu não vou usar essas tintas para muita coisa, então não tem por que desperdiçar, não é mesmo? Mas a quantidade é de acordo com a necessidade. E aqui, ó, eu vou colocar na outra câmera, para vocês conseguirem ver de mais pertinho como é diferente a textura. Não sei se vocês conseguem ver legal, mas a textura é bem
diferente da textura dos temperinhos. É mais para você fazer mesmo aquela máscara facial também, né? Acho que vou inclusive usar como máscara facial do que para pintar. Depois aí, se vocês verem uma foto minha, já sabe. Cadê meu papelzinho? Acho que voou. Depois eu pego. Vou pintar essa outra aqui. Todos esses desenhos que eu estou pintando aqui, eu já tinha eles impresso. Eu pintei o quarto da minha filha, aí eu precisei de alguns moldes, e esses daqui foram os que sobraram. E aí, aproveitei agora que estou aqui com vocês fazendo isso para utilizar. E aí, pronto, temos a rosa. Não sei se vocês estão vendo, mas eu estou pintando de forma bem grosseira, só para vocês conseguirem mesmo ver depois a cor, né? Ver que é possível realmente fixar ela no papel. E aí, deixa eu reservar aqui. Eu vou fazer para vocês agora a com argila preta. Ela tem essa cor um pouquinho mais cinza, né? Mas ela é preta. Ela é comercializada como tinta preta, como argila preta. Olha, não sei se vocês conseguem ver por aqui mesmo, mas eu acho muito legal trabalhar com argila, porque tem essa textura bem gostosa mesmo, como o Ricardo falou. Ó. Viu? Se eu colocar um pouquinho mais vai ficar um pouquinho mais escuro. Mas por hora eu vou deixar essa cor mesmo. Aí eu vou pintar aqui para vocês verem também. Alguém aí tem algum desses materiais em casa para tentar fazer? Não é obrigatório, só uma pergunta. Não vai ter certificado também. Cadê a argila preta? Por isso ele reforça bem um tom escuro. Ah, que interessante. Temos um geólogo aqui. É muito bom ter contatos. Inclusive, quando for fazer um trabalho de campo, pode separar umas para mim, aí se achar umas pedrinhas que depois eu transformo em argila. Estou aceitando, hein, Eros? E é isso, a gente tem aqui a argila preta, a rosa. Estão conseguindo enxergar bem? Eu sei que tá. Eu vou colocar na outra câmera para vocês conseguirem ver melhor, porque eu sei que está bem forte aqui a iluminação atrás. Aqui a gente tem a rosa, a preta, ficou bem legal. Aqui temos o café. Aqui a gente tem o coral. E aqui a gente tem o açafrão. E aqui que eu já tinha falado antes, a cenoura. Aí, para quem perdeu, eu vou... Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Eu estou esperando secar para poder mostrar para vocês como que ficou o resultado final. E aí eu vou voltar aqui só para vocês verem, que agora eu não vou colocar porque eu não vou usar. Mas eu vou compartilhar aqui para vocês, para quem chegou agora. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aqui, ó, só para voltar lá no começo, eu comecei falando que era uma pintura intuitiva, né? Justamente porque não existe
uma quantidade certa para você adquirir esses pigmentos. E aí a gente tem basicamente dois tipos, né, que pelo menos eu tenho acesso até o momento, que é o mineral e o vegetal. E eles podem ser obtidos a partir de cascas, raízes, folhas, frutas, pétalas, plantas, legumes, verduras e terra, né? E isso depende também da estação do ano. A gente tem sazonalidade, tem ciclos na natureza. E aí as formas de obtenção que eu tinha falado, não sei se vocês já tinham visto quando chegou nessa parte aqui da obtenção da argila também, que é bem interessante, que basicamente é você colocar, né, pegar uma terrinha lá que você tem, em algum lugar que você acha que pode ter potencial para virar uma tinta, uma argila aí, e deixar de molho e vai rolar essa separação aqui. O orgânico vai subir, né? Tudo aquilo que coisas sujas, restos de insetos, animais, tudo isso tem na terra, tem na natureza, então isso vai subir, aí vai ficar água, a argila vai ficar bem no meio, o silt, que são os detritos, né, os restinhos, as pedrinhas maiores, a gente tem um geólogo aqui que pode, inclusive, me corrigir se eu estiver errada, e a areia no fundinho. O tempo aí, para caso precise ser corrigida, 3, 2, 1, não foi? Então, acho que falei certo. E aí, os processos de obtenção, vou só repetir, né? Que é a cocção, a maceração, a infusão, a fricção, a liquidificação e a misturação. A misturação é esse que a gente fez agora. E aí, os locais de fixação, né? Que é o papel, a partir de 180 gramas é o ideal, e aí a gente tem os específicos quando a gente vai comprar na livraria aí, vem falando, não sei se vocês estão conseguindo me ver agora, mas vem aqui, ó, por exemplo, esse aqui tem superfície de tela, mais grossinho para fazer pintura. Na madeira clara sem verniz também, no MDF, né, também é possível você colocar no papelão, até trouxe aqui um papelão para testar. Ou no papel reciclado, cerâmica crua também, dessas de forno, sem esmalte, em tela de algodão, na parede também é possível, né? A gente tem até hoje aí notícias de que a galera pintou na parede e eram com tintas naturais, obtidas a partir da natureza. No corpo, no cabelo, tecidos de algodão, como eu falei, né, para fazer tingimento também é legal, no gesso, em telhas, folhas secas e pedras porosas. E aí os conservantes, né? Para o mineral não precisa, como eu falei lá, não sei se vocês pegaram, eu tô recapitulando para quem perdeu. Um minutinho, pai, me dá essa folha aí, por favor. Obrigada. No mineral não precisa, basta você deixar ele lá em formato em pó, que ele vai funcionar bem depois, só ativar com água. E para o vegetal, limão, 10 gotas a cada 50 ml, vinagre, que eu tinha falado para vocês, né, também cada 50 ml, 10 gotas. O cravinho da Índia, um punhadinho, né, a cada 50 ml, e sal grosso, uma colher para cada 50 ml também. Fixadores. Para ajudar a fixar aí nas telas, né? No vegetal, o sal grosso, uma colher a cada 50 ml, já serve também como conservante, então temos 2 em 1 aí. No mineral, o principal é linhaça, né? 200 ml para cada litro de tinta, e também já serve como verdinho natural, ele deixa um brilho a mais aí na tintura, na pintura. Também dá para fazer esse fixador com chia e baba de babosa, né? E baba de cacto, que tenho conhecimento até o momento. E esse fixador, a linhaça, ela é uma cola, né? Inclusive, vamos falar sobre as gomas também. Dúvidas? Para não atropelar também vocês. Se tiverem dúvidas, quiserem fazer comentários, fiquem à vontade. A jaca, que legal, não sabia.
Cadê? Deixa eu ver aqui se fui corrigida. Não, de forma bem geral tá certo. Ok. Então, ali um conhecimento mais, né? Como que usa jaca? Você sabe falar aí como que usa? Então, a jaca, ela também tem aquela propriedade meia, aquela baba, né, específica da jaca, que ela é bem pegajosa. Você pega um pouquinho daquela baba e bate no liquidificador com água, e ela fica bem, ela ajuda a fixar muito tinta natural. Inclusive naquele processo de construir tintas comestíveis, que dá para fazer com trigo, porque, né, às vezes criança tá brincando com tinta, coloca a mão na boca. Um bom fixador é essa baba de jaca mesmo, porque permite com que a criança faça a ingestão. Claro, né? Não recomendo fazer ingestão da tinta, mas caso faça, não tem problema nenhum. A maisena também é muito boa para colocar junto para engrossar a tinta e para fazer essa brincadeira com as crianças, né? Porque se ingerir também acaba sendo um mingauzinho com um temperinho. E sobre a cola, dá para fazer com trigo, com arroz, com maisena, com amido de milho, né? E eu fiz aqui, eu não vou conseguir fazer com vocês esse processo no fogão, como eu falei desde o começo, questão de estrutura, né? Produção, enfim. Mas eu fiz essa daqui hoje, fiz hoje cedo. Deixa eu colocar aqui também para vocês conseguirem ver melhor. Conseguindo ver aí bem? Ó, ela tá um pouquinho mais grossinha, porque eu já fiz ela já tem algumas horas, mas ela fica um pouquinho mais líquida, né? Mas eu vou usar ela agora para vocês verem e vocês vão ver como ela vai colar super bem. Como que eu fiz? Eu simplesmente coloquei a água para ferver, 100 ml, e coloquei uma colher de trigo para essa cola aqui que eu fiz. E fui misturando, né? Deixei engrossar um pouquinho. E é isso, tá pronto. É o mesmo processo para os outros. É tipo como se você fosse fazer um mingauzinho. E aí eu vou pegar aqui um pedaço de papel qualquer. Vou cortar aqui. Aqui, ó. Vou baixar aqui para vocês verem. Deixa eu limpar meu pincel aqui. E posso passar aqui direto, ó. Ele tá com um pouquinho de cor porque eu acabei de limpar ele e ele tava na argila preta. Mas é isso, eu posso passar aqui. E eu vou até colar de forma bem grosseira aqui para vocês verem, ó. E aí, para quem for fazer lambe, ó, já colou. Tá aqui, tá coladinho. Ó, até é difícil para tirar, ó. Mas é porque ela ainda não tá seca. Para fazer lambe, né? Só passar por cima de novo com o rolinho para fixar melhor. E aí, uma coisa boa. Se você vai usar um papel reciclado, que já é bem legal, e usar a cola natural, aqui a goma, né? Com o tempo e com a chuva, né? Com contato com o sol, ela vai descolar e ela não vai... E quando escorrer a água com a chuva, ela não vai poluir nada. A nossa consciência vai ficar tranquilinha. E aí é isso, ó. Pode ver, tá coladinho. Ainda não secou. Mas eu vou deixar aqui no cantinho para secar e vocês vão ver no final também. Aí deixa eu mostrar para vocês como ficou. Vocês estão conseguindo ver bem? Tá boa a imagem? Tá ruim? Manchou um pouquinho aqui. Olha, essa aqui foi o que eu fiz no comecinho lá com coloral, ó. Já tá seco. E aí se eu esfregar aqui, ele vai ficar bem lisinho e ele não mancha, ó. Essa aqui foi
o café, a mesma coisa, é bem legal também com textura. E esse aqui foi o do açafrão. Isso dá para vocês verem, com um amarelo bem bonito. Eu gosto bastante do açafrão. E aí você passando a mãozinha assim, ó, já bate aqui, cai. Mas também, para quem gosta muito de arte, dá para deixar com textura, né? Mais sensorial, eu gosto bastante. E aí, deixa eu só... Vou botar um pouquinho aqui no pratinho de cada um, para vocês verem como a gente obteve cores bem bonitas. Ah, eu não mostrei da argila, né? Deixa eu mostrar da argila primeiro. Sim, gente, isso aqui a gente faz ao vivo, a gente vai lembrando no meio do caminho que não falou uma coisa. E estamos juntos, é isso mesmo. Ah, eu nem mostrei, né, mais cedo, com as cores que eu fiz alguns testes com mais água, menos água, ó, mais água, menos água, esse aqui foi com cacau, esse aqui foi com café, com mais pó, com menos pó aqui, esse aqui, ó, com coloral, aqui mais forte, né, com mais matéria-prima, com menos matéria-prima, com mais água, aqui também do açafrão, com mais açafrão, aqui com mais água, e aqui um meio termo dos dois. Vocês estão conseguindo ver direitinho a cor? Porque dependendo do visor, né, de cada pessoa, também fica diferente. Tem isso também. Ah, não sei onde eu deixei agora de... Estão me escutando ainda, gente? Estamos todos juntos aqui? Estamos. Só para saber. Vai que eu estou falando sozinha um tempão e achando que estou falando com geral. É que está todo mundo super prestando atenção aí nos processos. Tô gostando. E aqui, ó, com argila preta, ela ficou um pouquinho mais cinza, né? Mas se a gente der outras demãos, vai ficar mais escuro. E aqui com a rosa, a mesma coisa. Ficou um pouquinho mais clarinho, mas se a gente conseguir dar outras demãos, também vai ficar mais escurinho, depende da nossa intenção. E aí, deixa eu separar aqui as cores para vocês verem como ficou bem bonito. E aí não tem segredo. Adicionar o fixador se for necessário, o conservante se for necessário, se for precisar guardar, e o fixador na hora que for usar a cola, né? Não guarda com fixador também, que pode estragar. E aí não se preocupem que eu vou compartilhar esse material para vocês terem anotadinho o que é conservante, o que é fixador, se bem que a gente tem uns que são multifunções, né? Aí. A natureza, né? Sendo a natureza incrível como ela é. E agora o último aqui, que foi argila rosa. Vou ligar aqui na outra câmera para vocês verem mais de pertinho. Olha só como ficou bem bonito as cores. Eu coloquei só um pouquinho para vocês conseguirem ver tudo junto. E aí, gente, vou colocar aqui no meio o de cenoura, que também é laranja. Tão forte o poder tintorial da cenoura que ficou manchado na minha cerâmica aqui branca, né? Mais cedo eu coloquei e ficou bem manchado. Tive que lavar bastante, esfregar bastante aí, né? Para poder sair, porque é bem forte. E aí eu vou usar um aqui para fazer... Eu vou fazer aqui, vou usar esse papelão, vou usar
a argila preta aqui. Vamos ver se vai dar. Fazer aqui uma hashtag. E aí, gente, como o Ricardo pontuou bem, e que é também o objetivo dessa oficina, que a gente possa usar mais as tintas naturais, né? Eu convido vocês a fazer uma dessas tintas em casa e fazer um cartaz falando sobre a questão do petróleo no Nordeste. Eu não sei se vocês sabem, mas no próximo dia 30, completam-se 2 anos de que rolou o vazamento de petróleo no Nordeste. E até hoje a gente não sabe quem são os responsáveis. Na época não teve apoio do governo para poder fazer nada. Nós, enquanto voluntários, né, nos mobilizamos para participar de diversas mobilizações. Acredito que tem gente aqui que inclusive participou, né, nas redes sociais, pessoalmente. Então, convido vocês a ajudarem a puxar essa hashtag nas redes sociais de 2 anos sem respostas. O crime não pode ser esquecido. E eu espero que vocês façam e marquem. Eu esqueci do anos, 2 anos, sem respostas. Mas eu vou fazer de novo, para ficar bonitinho, e fazer uma foto. Conversando com vocês, eu esqueci. Mas eu vou fazer em outro. Mas eu fiz aqui para vocês verem que também funciona no papelão. E aí eu convido vocês, se alguém conseguir fazer agora, também seria bem legal para a gente conseguir postar juntos depois, mas também não tem problema se não conseguir. E aí, hoje, vou usar aqui o outro pincelzinho. Hoje, quando eu mandei uma mensagem, eu não sei se todo mundo recebeu a mensagem de bom dia, que todos os dias eu estou dando um bom dia, e falando um pouquinho. Hoje eu falei sobre os materiais, né, que a gente usaria. Deixa eu usar aqui um paninho para limpar. Dos materiais que a gente usaria. E falei que quem não tivesse pincel poderia pegar umas folhinhas aí na rua e daria para fazer também. Inclusive, é super sensorial aí para fazer com a criançada. Aí, o que eu fiz? Peguei algumas folhinhas da rua mesmo aqui. Pedi para minha sobrinha ir lá pegar para mim. E juntei algumas, E aí eu dobrei a pontinha para que fique mais uniforme, né? Mas isso sou eu, que sou capricorniana e gosto de uma coisa um pouquinho com ascendente em virgem, gosto de uma coisa um pouquinho mais certinha. Aí eu dei uma dobradinha aqui, E aí eu não peguei nem barbante, eu peguei um fiozinho de um tecidinho que eu achei. E aí dei uma enroladinha aqui, Estão conseguindo ver aí direitinho? Não precisa nem amarrar, é só dar uma giradinha mesmo. Aí deixa eu usar o papelão aqui, que é melhor do que a folha, para fazer isso. E aí, só colocar direto na tinta. Vou usar aqui, e pintar direto. E aí, se você quiser algo mais livre, mais solto, você pode pegar também a folha direto, assim, E deixar desse jeito. É o suficiente para ir colorindo. E você pode fazer diversos formatos, né? Pode fazer um coração. Algo mais sensorial mesmo. E aí fiquem sabendo que a mão vai sujar. Não é um processo limpinho, né? Sujar não, né? Vai tingir, vai manchar. No mundo das tintas naturais, a gente não usa muito esse termo de sujar, porque sujar
já é, né, como a gente usa na sociedade, é algo sujo, que não pode ser mais usado, então a gente usa o termo manchado, que é ou tingiu, né, que deixa mais bonitinho e, né, não sei se vocês acreditam, mas no poder das palavras, mas é importante a gente também usar coisas mais positivas para o dia a dia. Cadê o meu papel? Eu falei que ia fazer uma hashtag, ia puxar uma hashtag. Eu vou puxar aqui. E aí, mesmo que vocês não consigam fazer com tinta natural, postem nas redes sociais de vocês, compartilhem. Vamos falar sobre essa questão. Vamos apoiar. Tem um movimento aí, Mar de Luta, que está puxando esse movimento. E é muito importante a gente cobrar os responsáveis, né? Saber quem foi que fez isso. Nosso governo precisa tomar medidas sobre isso. Poderia fazer algo mais colorido, mais alegre, mas o tema não é. Então, por isso estou fazendo com essa cor mais escura aqui, inclusive para lembrar que é a problemática do petróleo. E é isso. Tá aqui. Eu não sei se aparece para vocês certinho. Deixa eu colocar isso aqui no fundo para... Ó. Viu como dá para usar? Ao invés de a gente usar pincel ou tinta química, a gente usa uma tinta natural que também surte o mesmo efeito. A gente também consegue passar a mensagem. É isso. Vamos protestar nas nossas redes, 2 anos sem respostas aí. Vamos apoiar esse movimento. Perguntas, comentários? Quem puder, liga a câmera, bora botar a cara para jogo, como disse a Ana Rosa ontem. Vamos trocar essa ideia. Agora já acabou a apresentação do slide, já acabou a parte de mostrar as tintas. E é isso, gente. E aí, vocês gostaram? Farão em casa, não farão? Algo que vocês gostam? Já tinham tido contato antes com esse tipo de tinta ou não? Me contem. Ficou sensacional, parabéns aí pela oficina, adorei bastante. E isso bate num ponto muito legal do ativismo, né? Ativismo não depende de grandes recursos, é o ativismo raiz, é você conseguir passar a mensagem, transmitir a mensagem com o que tem e aproveitar as coisas. Então, fico muito feliz de ver a sua apresentação e a formação de tintas que você fez, arrasou muito. Legal, obrigada. Mano, eu cheguei agora, mas vai ficar gravado, né? Eu quero ver, porque eu nunca mexi com tinta natural. Achei, enfim, muito bacana esse momento. Mas eu quero ver depois, porque eu cheguei super atrasada. Não, imagina, vai ficar gravado, você vai poder compartilhar com a gente, usar em casa, entendeu? Puxar a hashtag nas redes sociais, que eu estava falando aqui, ó, voltando aqui, ó, 2 anos sem resposta. Vamos lá, puxem essa hashtag, ajudem aí a gente a mobilizar. E aí, antes que alguém fale rapidinho, olha só, tá super colado aqui, ó. Não consigo, eu sei onde tá a ponta, ó, eu sei onde tá exatamente a ponta, mas eu não consigo puxar, mesmo com a unha aqui, não consigo puxar. Tá super colado, ó. É super eficiente, eficaz e não polui. É isso, gente. Quem mais quer falar, quer compartilhar aí sua experiência? Eu gostei bastante da oficina. Claro que assim, eu sou uma pessoa leiga no assunto, então tudo para mim é uma novidade, mas é um conhecimento que, como eu comentei, eu estou buscando mais, né?
porque eu acabo não sabendo as alternativas de tanta alienação que a gente tem, né? De já consumir certos produtos, de depender do mercado. Então, para mim, foi bem interessante. E aí eu fiquei refletindo, né, que vai estar gravado. Claro que, assim, essa sugestão é, assim, sem prazo, tá? Porque eu sei que agora ninguém está com tempo para nada. Mas a sua oficina me lembrou um treinamento que o Greenpeace dos Estados Unidos fez sobre confecção de lambe, de arte, tinta, cola. E eles deixaram um material, assim, aberto, tanto as gravações quanto os documentos, de repente a gente traduzir, acrescentar, né, esses documentos com, claro, os ingredientes que a gente tem aqui e deixar isso mais visível, né, lá no Greenwire. Eu sei que algumas receitas já tem lá, de cola, por exemplo, que eu pesquisei recentemente, mas a gente centralizar isso depois aí no futuro, assim, né? Não, claro, eu acho super válido. Esse material vai ficar gravado. Esse slide que eu mostrei também, eu vou dar uma... Vou adicionar mais informações, coisas que eu falei aqui, que acabei não deixando no slide, né? Mas vou compartilhar também a apostila do John, que como eu falei, foi o cara que me inspirou, que me iniciou nesse mundo das tintas naturais. É um cara fantástico, sigam eles nas redes sociais. Eu vou deixar aqui também o arroba dele no Instagram. E a ideia é essa mesmo, deixar lá gravado, compartilhado, para que a galera consiga assistir e depois usar no dia a dia aí e fazer, né? Poder mobilizar dentro de casa mesmo e fazer suas artes aí, colagem, tudo. Dá para fazer com as gomas. E vou deixar um material mais detalhado também sobre a parte das gomas, né? Porque como eu falei, por questões de estrutura, não dá para a gente fazer aqui o passo a passo, mas é algo tão simples que só com as informações que eu vou deixar lá vai ser possível realizar. Marie, E aí é isso. Oi? você vai deixar a gravação onde? A Flávia perguntou aqui no chat. Depois que a gente terminar essa semana do voluntariado, a gente vai reunir todo esse material, e aí a gente vai divulgar na própria página do evento que a gente criou lá no Greenwire, desculpa. Eu sou das antigas, gente, no Conexão Verde. Acho que eu já falei outra vez aqui Greenwire, né? Mas é Conexão Aí eu Verde. também confundo, eu nunca É supero. porque eu sou antiga, E né? eu Eu sou sou do time do cringe, Greenwire também, não tem como, gente. eu sou cringe, mas é Conexão Verde, que é A cara do Henrique fazendo brasileiro, que é isso. nosso, que é da casa, gente. Né? Vamos abrasileirar esse termo aí que já está sendo usado aí. E aí o Henrique, inclusive, né, já falou que a gente pode fazer dessa forma e a gente vai reunir tudo isso no Conexão Verde. Show de Mas a gente bola. vai mandar também e-mail avisando que está tudo lá para quem quiser acessar. Então, assim, não se preocupe que a gente vai fazer esse comunicado assim que tiver tudo disponível. Porque como a gente vai ter um processo de uma espécie de curadoria ainda, né, desse material para poder colocar e ficar tudo bem explicadinho para vocês também. Só fazer um comentário a mais, aí é uma coisa meio surto, assim. Em um passado, eu tinha cabelo, e eu já pintei meu cabelo com tinta natural. Então, assim, se eu falasse eu pintei meu cabelo, vocês iam falar qual, né? Mas eu já pintei meu cabelo com beterraba, e ficou um roxo bem legal, e fixou, assim, durante um bom tempo, porque eu sou loiro, de cabelo cacheado, no meu passado. Cara, colou super bem, deu super certo. Então, a tinta natural dá para você fazer muita coisa mesmo, assim. E a galera tem uma imagem de que não fixa, não fica legal, não pigmenta. Muito pelo contrário, gente. É um mar, assim, muito grande para a gente explorar. Sim, e inclusive, hoje mais cedo a gente estava falando sobre, logo que a gente entrou, né? Eu e o Ricardo, a gente estava falando sobre açaí, porque está muito quente. E toda vez que eu dou açaí para minha filha, ela fica toda pintada de rosa. Então, assim, o açaí também, entendeu? A gente acha que, com essa experiência que tu falou da beterraba, eu sei que fixa realmente, porque eu queria falar que estava muito quente, era isso, gente. Porque precisava compartilhar. E fixa mesmo na pele, no cabelo, e é isso, né? A indústria fala pra gente que não, para que a gente consiga comece
a usar produtos industrializados, mas isso não é verdade. E eu vou dar a palavra para a Ana antes, e depois eu vou falar um pouquinho sobre a outra oficina que vai ter. Não, Marie, isso que você está falando, por exemplo, não sei se vocês já viram aquele bolo Red Velvet, que é um bolo vermelho, né? Teve uma vez que um cliente encomendou de mim, e aí eu vi que levava muito corante. Eu falei, mano, como que eu vou fazer um bolo com esse monte de corante? E aí eu fiz com beterraba. O bolo ficou muito vermelho, muito, muito vermelho. E não ficou com gostão de beterraba. Tanto que quando eu contei para o cliente, ele ficou super chocado. Então, eu acho super legal a gente levar isso não só para esse âmbito artístico, mas tentar levar para todas as áreas, né? Tanto que teve até... eu não me lembro, teve uma campaigner do Green que um dia desse foi falar comigo que ela queria um bolo e o arco-íris todo colorido com tintas naturais. Eu falei, eu ainda não me arrisco a fazer, mas eu vou tentando para até chegar seu aniversário eu conseguir. Mas eu achei super legal a oficina. Cheguei no finalzinho, mas vou pegar o vídeo depois e vou tentar fazer tudo em casa. Você arrasou, Mar. E sigam doces granulados, hein, gente? Encomendem também. E, Carol, eu vou te passar o contato também do John para te falar direto com ele. De repente, ele te ajuda com como obter essas cores. E vou te passar também a apostila, mais rápido para te conseguir fazer isso aí. E sobre essa questão que eu estava falando de como a indústria incentiva a gente a consumir várias coisas e sabe, para muitos produtos para uma mesma coisa, sabe, às vezes. No sábado também vai rolar uma oficina. Eu sou amadora em tudo isso, gente. Eu também pesquiso porque eu quero usar no meu dia a dia. Então, eu estou falando aqui de alguém que usa no dia a dia e que vivencia isso, né? Não alguém que é especialista no assunto e que trabalha com isso. Então, eu posso falar coisas para vocês aqui que são coisas do meu dia a dia, mas eu não posso falar coisas específicas, assim, de um profissional. Mas no sábado eu vou fazer a oficina de produtos naturais também. Vou ensinar a fazer sabão, detergente multiuso para usar no dia a dia para casa, e tudo isso com os mesmos elementos e que você, tipo, pode usar de diferentes formas, e a indústria diz que a gente tem que ter um detergente para isso, um sabão para aquilo, sabe? Um limpante não sei o que lá. E também estou vendo se eu consigo reunir um material, o material que eu digo, a matéria-prima, para fazer algum tipo de cosmético natural para o sábado também. De repente uma sombra, um gloss, alguma coisa assim, que eu também pesquisei bastante. Eu não uso muito maquiagem, mas se eu me arriscar é uma natural. Eu sou dessas. E aí, se eu conseguir, a gente vai ter também algum tipo de cosmético natural para o sábado. Mas a ideia é essa, é a gente saber que a gente pode obter esses materiais de forma mais fácil, natural, menos nociva para a gente e para o ambiente. É isso. Só uma questão assim, eu sou amadora. Gente, eu vou ensinar a fazer sabão, vou ensinar a fazer maquiagem, vou ensinar a fazer tinta. Pô, assim, queria eu, né? Pelo amor de Deus. Encomendem, galera, então encomenda que eu viro profissional. Brincadeira, mas é isso, gente. Se ninguém tiver mais nada para falar, não tiver dúvidas nem nada, eu... Dúvida não aqui, a limpeza mas é isso. Aí a gente pode finalizar. Eu gostei muito de compartilhar isso com vocês. Eu nunca tinha feito um compartilhamento sobre esse conhecimento. Mas eu gosto muito de compartilhar as coisas que eu aprendo no dia a dia. E eu espero ter passado isso para vocês com bom humor. Teve até campainha no meio aí, gente. Para atender. E é isso, gente. Se ninguém tiver mais nada, por favor, hashtag 2 anos sem resposta, poste nas suas redes sociais, vamos compartilhar, vamos pressionar para que a gente tenha respostas e nosso governo comece a ter medidas mais fortes aí, né? Mais
cabíveis, né, para a realidade aí. Não dá para a gente brincar mais com o meio ambiente, não. Tá? Já estamos saturados. E é isso. Ai, gente, uma última coisa. Não divulguem isso, mas eu vou falar aqui para vocês. Inclusive, vamos finalizar aqui. Eu vou parar a gravação. Tá? Vou parar aqui. Obrigada, boa noite para todos. Até a próxima. Você deixou uma